Tudo bom, pessoal do nono ano? Gente, essa semana vamos conversar mais uma vez sobre mulheres artistas. Eu conversei com vocês na última aula sobre isso, apresentei para vocês, junto com o material didático, algumas mulheres importantes na história da arte que levaram a arte não só para as galerias, mas também para os palcos, para a cidade, enfim, fazendo sua música, fazendo seu teatro, fazendo suas obras de arte de várias linguagens. Hoje eu quero especificamente conversar com vocês sobre uma mulher artista brasileira chamada Beatriz Milhazes. A Beatriz Milhazes, pessoal, é uma grande artista brasileira, mas infelizmente pouco conhecida dentro do Brasil como um todo. Para vocês terem uma ideia, ela é uma das brasileiras, ou melhor, ela é uma das mulheres artistas mais conhecidas no mundo. Olha que interessante. Mas mesmo assim, pouca gente aqui no Brasil conhece ela. Pois é, essa carioca que nasceu nos anos 60 lá no Rio de Janeiro, além de pintora, gravadora, é professora também, é uma artista incrível. Aqui atrás, por exemplo, de mim, tem um painel da Beatriz Milhazes que eu coloquei no fundo, que eu acho bem interessante. Eu queria que vocês notassem que a obra dela é bastante colorida, é bastante geometrizada, mas não é uma obra geométrica daquelas mais tradicionais. Ela é mais livre, ela é mais fluida. A Beatriz Milhazes, ela trabalha não só com a tinta, mas ela mistura elementos. Isso é muito interessante do trabalho dela, ok? Então, eu quero que vocês conheçam um pouco dessa artista e também depois eu vou propor uma atividade prática para vocês, certo, pessoal? Bom, vou compartilhar com vocês, então, rapidinho aqui, a Beatriz Milhazes, certo, gente? Então, mulheres artistas, Beatriz Milhazes. Eu quero que vocês percebam o seguinte, a gente tem, então, a dona Beatriz Milhazes como sendo uma importantíssima artista. Eu comentei com vocês do fato de ela fazer obras extremamente coloridas, há uma mistura de materiais, isso é bem interessante, certo? Então a gente não tem obras somente de tinta, né? Mas ela coloca, por exemplo, na tela alguns outros elementos também. Então a gente vê, por exemplo, a colagem de papéis, a colagem de fitas, a colagem de papéis de parede, papéis variados, enfim, dos mais diversos tipos, certo? E eu gostaria, agora especificamente, né, enquanto vocês olham para essa imagem que se chama O Mágico, é uma obra de 2001, essa obra ela foi vendida por $1 milhão e pouquinho de dólares, certo? É um valor, pessoal, que é bem alto, ok? Eu sei, né, tem obras de arte aí por aí que são avaliadas em mais do que isso, bem mais do que isso, né? Obras de artistas famosos, conhecidos como Pablo Picasso, Van Gogh, Salvador Dalí, enfim. Algumas obras são extremamente caras na história da arte, muito caras mesmo. Mas ainda assim, esse trabalho da Beatriz Milhazes, ele foi vendido em 2008 por mais de $1 milhão de dólares numa galeria em Nova York, nos Estados Unidos. Até então, né, até esse fato, pouquíssimas pessoas conheciam o trabalho dessa artista aqui no Brasil, né? O que é uma pena, né? A gente tem uma artista que é fenomenal, que é valorizada, que tem um trabalho super bacana e esse trabalho, né, não é conhecido pelos brasileiros, o que é uma pena. Então é bacana que vocês conheçam isso, certo? O trabalho dessa carioca, dessa brasileira, dessa mulher, certo? E se a gente pensar ainda, eu vou colocar aqui novamente a imagem para vocês verem, uma imagem dela, de um quadro dela, né? Uma artista que é extremamente criativa, né? Ela vai fazer parte de um grupo de artistas que resgata a dimensionalidade, né, a pintura, o pictorismo, a gente pode dizer assim, numa época em que os artistas estavam saindo um pouco da tela,
certo? A gente tem isso bastante, os artistas que saem da tela, eles começam a ir para esculturas, eles começam a ir para instalações, eles começam a fazer trabalhos de arte mais performáticos, e aí então ali por volta dos anos 80, 90, um grupo de artistas, eles vão falar assim, não, peraí, a gente quer continuar nas pinturas, a gente quer continuar fazendo aquela arte que para alguns é um pouco mais tradicional. E o que é interessante do trabalho da Beatriz é porque ela resgata tanto a pintura, né, essa ideia da tela, do quadro, mas ela coloca elementos extremamente contemporâneos. Né? Então, ao colocar objetos, ao colocar materiais diferentes colados, inseridos na sua obra, ela traz essa contemporaneidade, certo? Aqui atrás, por exemplo, de mim, né, nesse painel aqui, por exemplo, ó, esse pedaço, a gente vê que tem uma materialidade diferente, certo? Então, a gente percebe isso, a sobreposição de materiais na obra dela. Isso é extremamente interessante. Ok, pessoal? Bom, continuando aqui de mostrar para vocês um pouquinho da obra da Beatriz, eu queria mostrar a própria Beatriz, certo? Então, essa aqui é ela, essa, né, brasileira carioca. Além disso, né, além de mulher, além de brasileira, ela também é uma afrodescendente, o que eu acho também que deve ser ressaltado, certo? Da importância da valorização das pessoas, das minorias e tudo mais, né? Levar em consideração que ela é uma mulher que tinha tudo, vamos dizer assim, para dar errado, né? Vamos pensar, ser mulher, ser uma artista brasileira, ser uma artista mulher, né? Eu disse já a quantidade mínima, infelizmente, de mulheres que acabam se destacando dentro da arte. E ela, né, além disso tudo, além de mulher, além de artista, também vinda de uma família afrodescendente. Então, isso é extremamente importante, certo? Então, ela, repetindo para vocês, uma artista extremamente conhecida, é uma das artistas brasileiras mais bem pagas do mundo, né? Suas obras são muito valorizadas. Para vocês terem uma ideia, existe fila de espera para trabalhos dela. Então, ela é uma artista que já faz os trabalhos, já por encomenda, por exemplo, e a pessoa nem sabe direito o que ela vai fazer, mas já acreditando de que o trabalho dela vai ser interessante, muitas vezes já compra. Então, é evidente que eu gostaria que vocês conhecessem esse trabalho dessa artista que tem obras nos mais importantes museus, galerias do mundo, ok? Então, além disso, então, eu gostaria agora, como eu comentei, de propor para vocês uma atividade prática. Como que é isso? O que eu quero de vocês? Eu gostaria que vocês, usando materiais diferentes, né, os mais variados aí, como tintas, pincéis, papéis coloridos, fitas coloridas, cola, etiquetas, papéis, e o que mais vier à sua imaginação, eu gostaria que vocês criassem também um painel, né, uma obra, uma pintura, vamos dizer assim, um quadro, inspirados na obra da Beatriz Milhazes. Como suporte, né, suporte, lembrando, é onde, né, o lugar onde a gente produz a nossa arte, você pode usar tanto um papel mesmo, uma folha de sulfite branca, colorida, se você quiser, uma cartolina, se você quiser fazer um painel maior, se você quiser ousar um pouco mais até, de repente, quem sabe, por que não fazer uma tela mesmo, né, um quadro, mas nada impede que você pegue uma folha de papel comum, uma folha de sulfite, faça o trabalho e até enquadre depois, ok, não tem problema. Mas é isso. Eu gostaria que vocês, então, numa base de papel mesmo, que seja branca ou não, que vocês criassem a sua releitura, a sua, vamos dizer assim, a sua homenagem a Beatriz Milhazes. Certo? Então, recapitulando um pouco aí de questões formais da obra dela, a Beatriz, ela usa bastante cores, certo? Então, ela tem um trabalho bem interessante com cores. A Beatriz usa muito formas arredondadas que se contrastam com formas retas, como a gente pode ver aqui, por exemplo, nessa imagem do fundo, né? A gente tem, então, por exemplo, linhas extremamente retas que vão dialogar aí com as linhas curvas. Existe a pintura, existe a colagem, essa sobreposição de materiais, ok? E inclusive a sobreposição literalmente das figuras, né? Eu vou sair aqui um pouquinho
para vocês darem uma olhada nessa obra, ok? Então, assim, elementos diferentes, certo? Então, rosáceas, né? Como se fossem mandalas, por exemplo, que se sobrepõem, beleza? Então é isso. O trabalho de vocês é esse essa semana. Pesquisem, conheçam mais, entrem na internet, entrem no Google, entrem no Pinterest, digitem lá Beatriz Milhazes, vejam a variedade de obras dela e se inspirem em alguma, ou então se inspire em várias e crie o seu trabalho, ok? Aí eu vou pedir o seguinte para vocês, depois que vocês montarem essa releitura dessa mulher artista, eu vou pedir que vocês façam uma foto do trabalho de vocês. Eu vou só pedir que essa foto, ela focalize exatamente no trabalho, certo? Evita tirar foto das outras coisas, para que eu tenha uma visão melhor mesmo dos materiais que você escolheu, das cores que você escolheu, das formas que você escolheu, ok? E aí você manda e compartilha aqui comigo, certo, pessoal? É isso, um beijão, uma ótima semana para vocês e viva a mulher artista, certo? Tchau, tchau!